2 metros e 72 centímetros de altura, sapato tamanho 76 e ainda estava crescendo quando morreu aos 22 anos de idade. Hoje você vai conhecer as 10 pessoas mais altas que já caminharam sobre a Terra e descobrir que por trás de cada recorde existe uma história trágica, cheia de dor, rejeição e solidão. Você vai ver o gigante americano rejeitado pelo exército que precisou de um caixão de quase 3 metros. O homem que vivia em uma carroça puxada por cabras, porque suas pernas pararam de funcionar. O lutador de sumô japonês, que parecia uma montanha ambulante. E o gigante ucraniano que rejeitou o título de homem mais alto do mundo porque simplesmente queria viver em paz. Se você curte esse tipo de conteúdo onde eu trago histórias reais que parecem impossíveis, deixe o like e se inscreva no canal. Agora eu vou começar do número 10. Bernard Coyne. Em uma época em que não existia calçado do seu tamanho, nem camas, nem roupas, nem caixões, viveu Bernard Coyne, nascido em 1897 no Iowa, Estados Unidos. Com 2 metros e 54 centímetros de altura, ele sofria de uma condição raríssima chamada gigantismo infantil eunocoide, o que fazia com que seu corpo continuasse crescendo de forma descontrolada mesmo na vida adulta. Seu crescimento era tão extremo que aos 21 anos, quando deveria parar, ele ainda estava aumentando de altura, e infelizmente só parou quando morreu. Bernard morreu aos 24 anos de uma doença no fígado. Durante a Primeira Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos chegou a rejeitá-lo por motivos físicos. Com essa altura, seria um alvo fácil. Quando ele faleceu em 1921, os coveiros precisaram encomendar um caixão especial, com quase 2 metros e 70 centímetros de comprimento e completamente fora do padrão. Nenhuma funerária da época estava preparada para alguém com aquele tamanho. Pornchai Sausri. Na zona rural da Tailândia, longe dos holofotes e da medicina avançada, nasceu um garoto que se tornaria um dos homens mais altos da história. E ironicamente, quase ninguém fora de sua vila sabia disso. Pornchai Sausri nasceu em 1989, em Surin. Quando parou de crescer, sua altura já chegava a impressionantes 2 metros e 57 centímetros. Mas ao contrário de muitos gigantes históricos que irei citar aqui, Pornchai não buscava fama nem palcos. Ele era um adolescente tímido, gentil, que evitava sair de casa por vergonha da própria aparência. Durante anos, viveu isolado, com a saúde cada vez mais fragilizada e sem acesso a tratamentos adequados para sua condição. Sua família tentou ajuda médica, mas os custos eram altíssimos e as visitas ao hospital eram raras. E em 2015, faleceu com apenas 26 anos. Ele nunca foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records, mesmo sendo maior que muitos dos que estão nos livros. Talvez por isso, sua história ainda seja pouco conhecida fora da Ásia. Diz aqui abaixo se você conhecia a história do Pornchai. Hu Van Trang. Hu Van Trang é um vietnamita nascido em 1984. É um dos nomes menos conhecidos desta lista, mas sua altura era digna de recorde, cerca de 2 metros e 57 centímetros. Por coincidência, é a mesma medida do Pornchai que acabei de citar. Enquanto muitos dos nomes dessa lista foram medidos, fotografados, exibidos em feiras ou estudados por cientistas, Hu Van Trang viveu uma vida simples, quase invisível. Ele era um agricultor do interior e mesmo com sua altura descomunal, seu sonho era apenas poder andar pelas ruas sem causar espanto. Coisa bem difícil, né? Mas não era fácil. As roupas precisavam ser feitas sob medida, as portas de casa sempre rebaixadas. Sua saúde, como a de muitos com gigantismo, foi se deteriorando. E em 2019, com apenas 35 anos, ele faleceu. Sem fama, sem fortuna, mas com uma história que agora estou te contando. Leonid Stadnik. Imagine ser declarado o homem mais alto do mundo e recusar o título. Você recusaria? Esse foi Leonid Stadnik, um agricultor ucraniano que viveu longe das câmeras, das entrevistas, dos flashes, mesmo medindo impressionantes 2 metros e 58 centímetros.
Nascido em 1970 no vilarejo de Podolyansk, na Ucrânia, Leonid começou a crescer descontroladamente depois de uma cirurgia cerebral aos 14 anos. O procedimento desencadeou uma produção exagerada de hormônios do crescimento. A partir daí, sua altura só aumentava. Leonid fugiu da atenção quando o Guinness World Records tentou incluí-lo como o homem mais alto do mundo. Ele simplesmente recusou ser medido oficialmente. Segundo ele, suas pernas doíam, as roupas eram improvisadas, os sapatos artesanais. Andar alguns metros já era um esforço. E ainda assim, ele continuava cuidando dos animais, ajudando os vizinhos, vivendo uma vida de interior, como qualquer pessoa comum. Ele faleceu em 2014, aos 44 anos, vítima de uma hemorragia cerebral. Akashi Shiganosuke. Esse é o caso mais antigo que falarei hoje, lá do século XVI. No Japão feudal, samurais pelas ruas, templos silenciosos e arenas de sumo lotadas. Com os mesmos 2 metros e 58 centímetros do Leonid, era um gigante para a época em que a média dos homens mal passava de 1 metro e 60 centímetros. Esse era Akashi Shiganosuke, o primeiro Yokozuna da história, o título mais alto e sagrado no sumo japonês. Sua estatura e força eram tão descomunais que, segundo os registros, ele parecia uma montanha ambulante. Lutadores tremiam só de vê-lo entrar no ringue. Apesar da distância no tempo, documentos antigos, incluindo xilogravuras e registros históricos, o colocam como um dos homens mais altos já nascidos no Japão. É difícil saber com exatidão se sua altura foi medida com critérios modernos, mas os relatos são unânimes. Ele teria morrido por volta de 1649, mas até hoje é lembrado como uma lenda entre lendas, com seu nome gravado na linhagem dos maiores lutadores da história do Japão. Xia Kan. Um esqueleto humano de 2 metros e 59 centímetros de altura está exposto em uma vitrine de vidro no antigo prédio da Escola de Medicina de Shiraz. Ali está o esqueleto de Xia Kan, o homem mais alto já registrado no Oriente Médio. Nascido em 1913 no Irã, Xia Kan viveu uma vida curta e cheia de mistérios. Pouco se sabe sobre sua infância ou juventude. Sua altura era tão extrema que médicos e estudiosos da época decidiram preservar seu corpo como objeto de estudo anatômico. Willy Camper. Nascido em 1924, Willy chegou a alcançar 2 metros e 62 centímetros de altura, tornando-se um dos homens mais altos de todos os tempos. Mas ao contrário de muitos nomes nesta lista, ele quase não teve tempo de viver. Sua vida foi marcada por dificuldades médicas e sociais. Naquela época, não havia estrutura adequada para alguém na sua condição. As dores, o preconceito e a solidão eram companhias constantes, e tudo isso num mundo que ainda tratava o gigantismo como uma anomalia a ser escondida. Willy morreu em 1943 com apenas 19 anos. Não se sabe ao certo qual foi a causa, mas como muitos outros gigantes históricos, é provável que sua saúde tenha sido minada por problemas relacionados ao crescimento excessivo. John Francis Carroll. Ele foi um americano nascido em 1932, que alcançou uma altura de aproximadamente 2 metros e 64 centímetros, mesmo com a coluna severamente deformada por uma condição raríssima. Diagnosticado com escoliose extrema e acromegalia, John teve seu crescimento descontrolado durante a adolescência. Seu caso era tão incomum que ele foi apelidado de o gigante torto pelos médicos da época. Se sua coluna estivesse reta, estimava-se que a sua altura ultrapassaria os 2,80 metros, mas John nunca conseguiu ficar totalmente em pé. Mesmo assim, era lúcido, bem-humorado e extremamente gentil. Ele viveu em Buffalo, Nova York, onde foi acompanhado por especialistas e se tornou um dos casos clínicos mais documentados da história médica do gigantismo. Infelizmente, sua saúde foi deteriorando rapidamente. Dores constantes, dificuldades de locomoção e complicações cardíacas o levaram à morte em 1969 aos 37 anos. John William Hogan.
Pense em um homem com 2 metros e 67 centímetros de altura. Esse era John William Hogan, nascido em 1867 no Tennessee, Estados Unidos. Segundo homem mais alto já registrado na história. A partir dos 13 anos, uma condição conhecida como anquilose travou completamente suas articulações. Seus membros endureceram e ele perdeu a capacidade de andar, mas isso não o impediu de viver. Com um espírito leve, inteligência afiada e um senso de humor que encantava a vizinhança, John era levado pelas ruas em uma carroça puxada por cabras. Ele recusou convites de circos e espetáculos, mesmo quando ofereciam grandes quantias. Para John, ser uma atração não era opção. Pesava pouco mais de 90 quilos, um contraste impressionante para sua altura, e faleceu em 1905, aos 37 anos, em relativa obscuridade. Até hoje, há poucas fotos dele. Robert Wadlow. Agora, vamos falar do top 1 da nossa lista, com 2 metros e 72 centímetros. Você já deve ter ouvido falar dele. Robert Pershing Wadlow é conhecido como o maior homem que já caminhou sobre a Terra. Nascido em 1918 em Alton, Illinois, Estados Unidos, Robert parecia uma criança comum. Até os primeiros meses de vida, com apenas 8 anos, já era mais alto que seu próprio pai. Aos 17, media 2 metros e 54. E quando morreu aos 22 anos, havia atingido 2 metros e 72 centímetros. E ainda estava crescendo. Robert sofria de hiperplasia da glândula pituitária, o que fazia seu corpo produzir níveis extremos de hormônio do crescimento. Apesar da altura absurda, ele era calmo, educado, com voz suave e gestos delicados. Era tão gentil que ficou conhecido como o Gigante Gentil de Alton. Mas a vida não foi fácil. Cadeiras especiais, camas adaptadas, sapatos sob medida, tamanho 37 americano ou 76 brasileiro e uma rotina médica exaustiva. Caminhava com o auxílio de suportes metálicos presos às pernas, e foram justamente esses suportes que o levaram à morte. Durante uma viagem, um dos suportes causou uma ferida infeccionada em sua perna. Sem tratamento adequado a tempo, a infecção se espalhou rapidamente. Robert morreu em 1940, dormindo enquanto lutava contra a sepse. Mais de 40 mil pessoas compareceram ao funeral. Seu caixão, com quase 3 metros de comprimento, precisou de 12 homens para carregá-lo. Hoje, estátuas homenageiam Robert em sua cidade natal. Sua imagem vive em museus, documentários e livros. Agora você deve estar se perguntando: mas e o Sultan Kösen? Nascido em 1982 na Turquia, ele é a pessoa viva mais alta desde 17 de setembro de 2009, com 2 metros e 51 centímetros de altura, conforme determinado pelo Guinness World Records. Bom, ele é o 15º maior da história e é bem famoso, né? Já passou por inúmeras cirurgias, tratamentos com radiação e até medicamentos experimentais para tentar parar seu crescimento, causado por um tumor na glândula pituitária. Ele também tem as mãos mais longas para uma pessoa viva, 28,5 centímetros de comprimento. Você conhecia todos esses gigantes? Ficou impressionado? Conta aqui abaixo a sua altura para ver se você já pode entrar na lista do top 10. Se gostou do vídeo, já sabe, deixe o like e se inscreva no canal. Aqui na tela final vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Obrigado e até a próxima!